sabe os segredos de uma boa redação? É isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu sou Késia Mendes, bem-vindo a mais uma aula de português. Para você que não me conhece, caiu de paraquedas neste canal, eu quero te fazer um convite. Não saia daqui sem se inscrever e curtir os nossos vídeos, tá bom? Tem muitas outras dicas de português aqui neste canal para você. Tem dicas também sobre outros assuntos. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha nos nossos vídeos. Combinado? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos falar sobre os segredos de uma boa redação. Gente, o que a gente mais ouve dos nossos alunos, das pessoas em geral, é que elas têm dificuldade de escrever. Elas não sabem bem como começar um texto, não sabem bem como desenvolvê-los, não sabem como concluir o texto, enfim. Muitas pessoas têm dificuldade de escrever. E a gente tenta passar um pouquinho para vocês do conhecimento que a gente tem, tenta mostrar que não é tão complicado assim quanto parece, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou te dar aqui algumas dicas do que você tem que fazer ou do que você não pode fazer também para que a sua redação fique boa. Se você vai participar do Enem, de uma banca de concurso, de qualquer outra coisa que exija de você uma boa escrita, fica ligado nessas sugestões, nessas dicas aqui, porque elas vão te ajudar e muito. Pegue papel e caneta, a nossa aula de português vai começar. A minha primeira sugestão para você, para sua redação ser boa, você não precisa escrever difícil, tá bom? Evite escrever palavras muito difíceis para mostrar para a banca que vai examinar a sua redação que você sabe escrever. Na maioria das vezes, as pessoas que escrevem difícil não sabem muito bem o significado do que estão escrevendo e acabam passando uma ideia de que não sabem nem o que estão falando, né? Então a sua ideia, o tiro sai pela culatra, como diziam nossos avós. A sua ideia é passar uma informação e acaba passando outra, tá? Muitas pessoas utilizam o qual, os quais, utilizam de encontro, ao encontro, sem saber o que essas expressões realmente significam. Então você precisa ficar atento. Mais vale um texto simples, claro e objetivo do que um texto repleto de palavras difíceis, mas que não estão amarradas entre si, que significam coisas opostas, tá bom? Então fique atento, não tente maquiar o seu texto. Escreva aquilo que você tem conhecimento de forma clara e objetiva, porque isso é suficiente. Combinado? A segunda coisa que você deve evitar na sua redação são expressões e gírias. Tá? É proibido, gente, extremamente proibido usar gírias em uma redação. A menos que você esteja falando de uma situação muito específica. Particularmente, não se pode usar gírias e expressões coloquiais em uma redação. Tá? Expressões coloquiais é aquela linguagem do nosso dia a dia. Essa linguagem é repleta de gírias, de expressões, de palavras abreviadas. Pô, mano, ele encontrou fulano de tal e fulano estava mal bolado. Não pode. Fulano encontrou fulano que estava nervoso, estava revoltado. Você precisa trocar essas suas gírias por algumas expressões que deem o mesmo sentido e mesmo significado, porque gírias em redação e em textos, elas são proibidas. Combinado? Uma outra coisa que você precisa tomar muito cuidado é para não abreviar as palavras, hein? A gente está no mundo virtual, onde a gente é acostumado a abreviar. Você escreve VC, porque escreve PQ, e a gente abrevia várias coisas, várias palavrinhas, e na hora de escrever, muitas pessoas estão tão acostumadas a abreviar palavras, que, gente, automaticamente ela abrevia as palavras na hora de fazer uma redação. Isso é um erro gravíssimo. A banca, na hora de examinar, vai te cortar muitos pontos se você fizer isso. Então fique muito atento, tá bom? Um outro erro muito comum para quem escreve redação é repetir várias vezes as mesmas palavras ou as mesmas expressões. Você deve evitar isso. Então, se você já falou menina no texto, procure colocar outras palavrinhas que tenham o mesmo significado, sinônimos. Moça, garota, guria, ela, a mesma. Então, assim, utilize outras palavras que signifiquem a mesma coisa para você colocar no texto. Não fique repetindo infinitas vezes o porquê. Não fique repetindo infinitas vezes o mais. Isso torna o seu texto cansativo e passa a ideia para quem está analisando a sua redação de que você não tem bagagem, de que você não tem vocabulário suficiente para escrever. Então esse é um erro muito normal que deve ser evitado. Outra coisa importantíssima é você ser objetivo, tá bom? Não fique dando meias voltas, não fique tentando maquiar o texto para que ele fique maior,
tá? Seja claro, objetivo e isso é suficiente, tá bom? A maioria das bancas exigem no mínimo 15 linhas para uma boa redação. Então, se você conseguir passar a sua ideia em 15 linhas, é suficiente. Tá? Tem pessoas que querem encher a folha inteira ali do caderno de respostas. Se você tiver as ideias amarradinhas ali e quiser encher a folha, ótimo. Agora, se você com 15 linhas conseguir passar a ideia do seu texto, a ideia principal, é suficiente, gente. Mais vale um texto que esteja dentro do mínimo de 15 linhas bem feito do que um texto com 32, 30 linhas enchendo linguiça. Então tenha em mente que o texto tem que ser claro e objetivo. Uma outra coisa que não pode faltar na sua redação é concordância verbal, tá? Esteja muito atento a isso, gente. Muitas pessoas erram nesse quesito. Você tem que sempre que ter em mente que se o sujeito está no plural, o verbo acompanha esse sujeito também vai para o plural. E talvez você possa pensar, Kézia, não sei o que é sujeito, o que é isso? Leia ali o período e veja quem está praticando a ação. Esse aí é o sujeito. Se ele estiver no plural, o verbo que o acompanha obrigatoriamente estará no plural também, tá bom? Então fique atento a isso. Não dá para escrever elas estava doente. Isso é horrível, gente. Você precisa acompanhar o verbo de acordo com o sujeito da sua frase, da sua oração. E por último, a última sugestão que eu tenho para você e que você obrigatoriamente precisa fazer é reler o seu texto depois de escrevê-lo, tá? Isso também é um erro que as pessoas cometem. As pessoas escrevem uma redação e já escrevem corrigindo. Isso é um erro. Você tem que escrever do jeito que te vier à mente e depois você fará uma outra leitura e aí você vai apagando e reescrevendo e consertando o que você achar que é necessário. Feito isso, você faz outra leitura e imagina que quem está lendo agora não é você, é um estranho que não está presente, que não está perto de você para te perguntar nada. Ele está lendo e o que ele está lendo ele vai entender de acordo com o que está ali. Você conseguiria entender o que você escreveu se você fosse um estranho? Se a resposta é sim, significa que o seu texto tem tudo para ter ficado bom. Eu espero demais que as dicas de hoje tenham ajudado você de alguma forma e se você quer saber algum outro assunto, comenta aqui embaixo porque a gente pega essas suas sugestões e faz outros vídeos depois. Por hoje é isso, eu espero demais ter te ajudado. Beijo grande, até a nossa próxima aula de português.